8, estrela e espiral. Vimos no capítulo anterior o que a ciência moderna tem a dizer sobre a espiral. É um fato curioso que a estrela de 5 pontas, sempre de grande importância para o esoterismo, é também reconhecida como um traço característico de vida neste planeta, como aprendemos na biologia moderna. Vamos pesquisar um pouco mais o que este símbolo representa no mundo que nos rodeia. Entre os 6 sistemas de cristais conhecidos pela ciência, não existe forma admissível com um eixo de quíntupla simetria e, portanto, nenhum cristal pode ter tal eixo. É interessante refletir sobre a diferença, neste caso, entre os cristais e organismos vivos. Os ranúnculos e as estrelas do mar, por exemplo, possuem eixos de quíntupla simetria, porém os cristais não podem tê-los. Portanto, não há estrela nem pentagrama no domínio dos cristais, incluindo a maior parte da crosta sólida da nossa Terra, mas somente no reino de vida. A rosa silvestre de 5 pétalas, ancestral de todas as rosas modernas, também pode ser relacionada com a estrela do mar e com os ranúnculos. Não há dúvida que os antigos cientistas observavam este simples fato da natureza, pois em toda a parte a estrela de 5 pontas é o símbolo do ser humano, como no cristianismo é o símbolo do Cristo menino e indica o nascimento do Cristo em todo o ser humano. Intimamente associada ao esoterismo da estrela de 5 pontas está a espiral da vida, observada por todo o universo. No simbolismo oculto é vista como as serpentes enroladas no bastão de Mercúrio, o caduceu, e como tal é a representação da ascensão do tríplice fogo espiritual espinhal, comentado nos livros Maçonaria e Catolicismo e Iniciação Antiga e Moderna de Max Randall. Os esoteristas compreenderão imediatamente a suprema importância desta combinação de símbolos. A estrela e a espiral, intimamente relacionadas os mais complexos processos de vida. Tanto no simbolismo maçônico como nos rituais e mistérios da Rosa Cruz e do Santo Grau, a espiral é vista na escada encontrada no Templo de Salomão. Historiadores e arqueólogos não estão de acordo quanto ao tipo de construção do Templo de Salomão. Alguns comparam-nos aos templos da antiga Ur, na Caldeia, local de nascimento de Abraão, onde o templo do Deus Lua coroava o mais elevado dos 3 grandes andares de alvenaria, semelhante a uma montanha. Outros o comparavam aos zigurates da Babilônia, pirâmides de 7 andares com uma pequena cela na cúpula do santuário, localizada no último piso, onde se dizia que o Deus aparecia para os sacerdotes ou sacerdotisas. Podemos considerar esta sala superior do templo babilônico como o local do oratório, onde a vontade do céu fazia-se conhecida. Haviam 2 zigurates, ou pirâmides com degraus, dentro dos muros da Babilônia Maior. O Templo de Bel, dentro da área central, e o Templo de Nebo, ou Mercúrio, mais para o leste, no subúrbio de Borsippa, e os 2 ligados por um caminho sagrado ou rua murada. A Torre de Mercúrio, em Borsippa,
era a mais antiga e a mais sagrada, e pode-se até acreditar que, do seu topo, os sacerdotes astrônomos observavam a minúscula estrela perto do Sol, que era o planeta Mercúrio. As pirâmides, em degraus da Caldeia e Babilônia, necessariamente possuíam escadas e inclinações que levavam de um piso para outro até alcançar o pavimento superior. Sem dúvida, também tinha escadas secretas internas em espiral, como atalhos, para atingir o topo, que somente eram conhecidas pelos sacerdotes e seus iniciados, como tão bem sugere a grande pirâmide de Gizé, no Egito. Contudo, os arqueólogos jamais descobriram qualquer passagem interna nas torres e pirâmides da Babilônia. A Assíria e a Pérsia participavam da civilização da Caldeia e possuía igualmente torres que eram, ao mesmo tempo, observatórios e templos. Também tinham grandes bibliotecas, talvez mais claramente do que em qualquer outro lugar. A China mostra a verdadeira natureza das pirâmides e torres construídas nos tempos antigos, como, por exemplo, o famoso altar celestial em Pequim, com seus 3 terraços de mármore e 9 círculos concêntricos, suas escadas nos 4 cantos cardeais e os numerosos pagodes, alguns com até 13 pisos, cada um com seu telhado circular, contendo apenas uma escada em espiral para levar ao topo, evidentemente designado para observação de astronomia, bem como para venerar o céu, em uma nação onde, por milhares de anos antes de Cristo, a religião oficial era puramente astronômica. Recentemente, os arqueólogos descobriram nas ruínas de Qumran, a sede dos essênios no Mar Morto, vestígio de uma torre e nela a sugestão de um pilar central ao redor do qual havia uma escada que o serpenteava. Seria apenas um depósito? Uma torre de vigia? Ou um observatório? Talvez tudo isso e algo mais. É sabido que Mercúrio e o dia da semana dedicado a Mercúrio eram importantes para os essênios. Dizia-se que a quarta-feira era o seu sabate. Voltando agora à Europa cristã, encontramos em alguns relatos que o lendário Templo do Grau possuía também uma alta torre em cujo interior havia uma escada em espiral que dava para o nível superior, onde se achava a Capela do Grau e onde os mistérios do Grau eram celebrados. O que era mostrado nesses mistérios no topo da torre? Evidentemente, a abóbada celestial girando ao redor da estrela polar guardada pelo dragão, e um pouco antes do amanhecer, em certas ocasiões do ano, o planeta Mercúrio brilhando qual um diamante tão distante do sol nascente. É isso precisamente o que as lendas mais antigas dizem, que o mistério do Grau está revelado nas estrelas no céu, especialmente no zodíaco e nos seus decanatos. Outros registros dizem que os artesãos do templo pintavam os céus na cúpula principal do templo, que tinha a forma de arco, com as estrelas e os planetas movendo-se em suas órbitas. Do mesmo modo, no templo de Cura, em Monte Eclésia, o teto sugere a abóbada celeste em torno da qual as 12 constelações do zodíaco se alinham com Leão, o leão dos mistérios, sobre o altar, e Aquário, o filho do homem, todo aquele que desejar pode vir.
sobre a porta da entrada. Numa época em que a falta de instrução era comum, é fácil deduzir como o neófito seria ensinado a visualizar a escada sinuosa e, à medida que seu corpo físico relaxava-se no sono lúcido, que não é o transe como é comumente definido, a mente desperta subiria pela escada em espiral até o local dos mistérios, no cume, virando sempre para o lado direito, e o neófito despertava nos planos internos dentro do santuário do templo de iniciação, ou no seu limiar ou nas antessalas, de acordo com seus méritos. Nos planos internos, o espaço não é considerado. A saída existente no topo da escada em espiral leva o neófito imediatamente, sem passagem intermediária, ao seu destino. Hoje, a filosofia da ciência reconhece esta condição, que é designada como o colapso do espaço e seu correlato, o colapso do tempo. É como se todo o espaço existente entre um ponto e outro desaparecesse e o atravessar daqui para lá fosse instantâneo. Às vezes, a meditação proporciona um vislumbre disso, pois, como a mente torna-se espiritualmente lúcida, o neófito vê como num espaço cristalino, talvez contemplando algum ponto distante na superfície da Terra. Ele não deixou o corpo, nem foi para parte alguma. Contudo, sente a realidade da localidade distante e, algumas vezes, é visto e mesmo percebido de maneira tangível, ou sua voz mental é audível por pessoas que ali vivem. Ele sente que pode estender a mão e tocar objetos naquele local distante, visto que ele está ali e aqui ao mesmo tempo. Este colapso do espaço é o responsável por muitos sonhos estranhos, cujos acontecimentos e locais parecem misturar-se uns aos outros, sem razão ou lógica. Explica também por que o mesmo templo de mistério foi descoberto em muitos lugares diferentes, na floresta densa e escura, no topo de uma montanha, nos brejos e pântanos, nos palácios e nas cortes, na casa do próprio pesquisador. Quando o neófito experimenta uma sensação como de movimento no espaço interno, isto significa que a sua atenção está esboçando mentalmente a distância interposta e, por assim dizer, está construindo uma trilha mental ou uma ponte sobre a qual parece vigiar. Contudo, isto é desnecessário. A viagem pode ser imediata e sem nenhum sentido de transição. Assim, para o estudante da Escola de Mistérios, a estrela e a espiral, além do seu significado exterior, científico e esotérico, revelam algo diferente e único. A ascensão espiral da mente na torre da consciência e no seu cume a estrela flamejante, que é o próprio auxiliar invisível brilhando para o mundo. Pela madrugada, o auxiliar volta ao seu corpo físico e, à medida que flutua sobre ele, sentindo a atração magnética do corpo vital, puxando-o para dentro do seu invólucro carnal, torna-se consciente da rotação dos inúmeros vórtices de força em sua aura. E, enquanto estes vórtices giram, ele suavemente instala-se sem choque ou desconforto algum no instrumento físico, o corpo denso, que repousa no leito. Então, desperta para novamente levantar
a cruz do corpo no mundo do tempo e do espaço.